integrando a comunidade pela notícia. A apresentação Paulo Camargo. 12 horas 30 minutos com 50 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Cheia Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta quinta-feira, hoje 19 de novembro de 2020. O tempo é bom, 29 graus de temperatura. A umidade relativa do ar de 58%, pressão atmosférica em 1016 hectopascais. A luz está na fase nova e estamos na primavera. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o país. Da Somar Meteorologia traz a previsão do tempo a Doris Palma. Ao longo desta quinta-feira, a frente fria avança e os temporais seguem persistindo entre a região centro-oeste e sudeste do Brasil, onde novamente há risco para chuva forte, principalmente no final da tarde. O destaque fica para a zona da Mata de Minas Gerais, Belo Horizonte, Espírito Santo, região metropolitana de São Paulo e também no litoral paulista, onde os volumes de chuva podem ser muito elevados. Na região sul também chove entre o Paraná, Santa Catarina e litoral do Rio Grande do Sul, mas de forma fraca e pontual. Entre a região norte e nordeste, pancadas isoladas de chuva são esperadas e, por enquanto, não há expectativa para grandes acumulados. E o tempo firme predomina entre o sertão do Rio Grande do Norte e Alagoas. Em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 25 graus no Rio de Janeiro e Porto Alegre, 31 graus em Palmas e Maceió e 26 graus em Brasília. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia de São Paulo, Doris Palma. Está aí a Doris Palma atualizando a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira, hoje 19 de novembro de 2020, temperatura de 29 graus na Praça Oswaldo Aranha. Jornalismo, credibilidade, Jornal da Cidade. Confira o que vai ser notícia nesta edição. PRTB avalia como foi a participação do partido nas eleições municipais. Segundo o Coronel Castro, o partido saiu fortalecido nas últimas eleições. Aumento de casos de coronavírus preocupa a Coordenadoria de Saúde. Hospitais estão enfrentando problemas para montar equipes de trabalho. Índice de ocupação dos hospitais na região está em 78%. Encerra-se no sábado a campanha de vacinação contra a poliomielite. Estas notícias você acompanha na edição desta quinta-feira, 19 de novembro, do Jornal da Cidade. Jornalismo, credibilidade, Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Estamos na 47ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 323 dias, faltam 43 para o fim do ano. O pensamento do dia para esta quinta-feira: a alegria é uma luz que ilumina a vida. Hoje é comemorado o Dia da Bandeira e Dia Internacional do Xadrez. Estamos na primavera, a lua é nova, 1016 hectopascais a pressão atmosférica, 58% a umidade relativa do ar, 29 graus a temperatura. Jornal da Cidade, você sempre bem informado. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. No Clube Rede Vivo, cada desconto é um presentão. Baixe o aplicativo e aproveite. Chuchu, manga, pepino salada 2,19 o quilo. Banana caturra, bergamota comum, mamão formosa o quilo 13,98. Berinjela, pêssego amarelo nacional, pimentão verde o quilo 5,49. Papel higiênico doble folha dupla neutro 30 metros com 8 rolos em oferta 8,99. Preço com Clube Rede Vivo 7,99. Limite de 4 unidades por cliente. Festival de carnes a partir de 16,99. Neste fim de ano é fácil economizar. Baixe o Clube Rede Vivo. A gente sabe, as máquinas não podem parar. E para que elas continuem a todo vapor, conte com as nossas. Credenciado Vero agora tem máquina grátis para delivery. Peça já a sua para vender mais.
Ainda não tem Vero? Fala a verdade. Tá esperando o quê? Acesse sejavero.com.br e descubra tudo que a gente pode fazer pelo seu negócio. Vero, a maquininha do Banrisul. Você é a razão da nossa felicidade. Não vou dizer que eu não sou sua cara metade. É muito bom ter mais um ano junto contigo. Boas festas e feliz 2021. A rádio que é apaixonada por você vai esperar o Natal e Ano Novo com você. Prepare-se. 24 e 31 de dezembro. O fim de ano da rádio que é apaixonada por você vai ser demais. De hora em hora, vamos brindar com você a chegada de um novo tempo. 24 e 31 de dezembro. Boas festas, Tchê! Um show de música, interatividade e muitos brindes pra você, ouvinte fiel Alegrete. Aqui, Boas Festas, Tchê! Você é a razão da nossa felicidade. Apoio Rede Peruso. Prazer em economizar. Ecomix Atacarejo. Para quem quer comprar muito e economizar mais ainda. Oferecimento: secretária de Meio Ambiente Gabriela Trindade Segabinazzi. Ernesto Viana, diretor do Instituto de Educação Oswaldo Aranha. Vereadora Firmina Afuca, presidente da Ação Mulher Trabalhista do PDT. Advogado Márcio Ung, OAB-RS 79889. Central de Imóveis. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Alegrete. Saúde. Nossa Casa Móveis de Gramado. Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete, Yara Caferati. Alegrete. Fazendo a festa com você. Economize tempo e dinheiro quando você precisar de produtos para funilaria, serralheria e ferragens em geral. Ferragem Vasquevite tem de tudo. Uma empresa em evolução constante em produtos e serviços de qualidade, com atendimento eficiente e um grupo de colaboradores trabalhando para sua satisfação. Ferragem Vasquevite, na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Quinta-feira, 19 de novembro, o tempo é bom, 29 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Após encerrado o processo eleitoral, direção municipal do PRTB avalia como foi a participação do partido nas eleições. Segundo o presidente da Executiva Municipal do PRTB, a participação foi positiva. Não entendemos que saímos fracos ou enfraquecidos desse processo, porque sabíamos que não é fácil um partido com praticamente 3 meses, né, entrar num pleito eleitoral de majoritária, concorrendo com tantos partidos tradicionais aqui no município. Uma eleição que, diante de todo o contexto que ocorreu, né, a tendência era que se polarizasse entre duas candidaturas, e o que nós nos preocupávamos acabou de fato acontecendo, que era a questão do voto útil. Lamentamos só que a gente não teve condições de ter a certeza e medir todos os simpatizantes que nós tínhamos, que era a primeira ideia, mas o objetivo foi alcançado. A gente se comprometeu em não fazer coligação e assim fizemos. Se comprometemos de não utilizar o fundo eleitoral e assim fizemos. Não tínhamos tempo de rádio, que é uma coisa extremamente importante. Várias pessoas acabaram vendendo, às vezes, que a nossa candidata havia desistido. Enfim, várias questões que a gente sabe que ocorrem no pleito eleitoral, mas a gente deixou um legado aí de que isso é possível. Já começamos ontem os trabalhos, um plano
para os próximos 4 anos, de que forma nós podemos contribuir com a nossa comunidade, que também foi um compromisso que nós assumimos, de que o trabalho não pararia por ali. E agora a gente está dando o pontapé inicial para a constituição da aliança, que na verdade era o que deveria ter ocorrido em função do pleito eleitoral. A gente acabou tendo que concorrer pelo PRTB, que era o partido do vice-presidente, para que pudéssemos estar presentes nas eleições municipais. E outra coisa que é importante a gente deixar bem claro, João Ulisses, também, que foi alguns comentários que surgiram conosco, nós não tínhamos interesse em coligação nem antes, nem durante, nem depois. A ideia é nós defendemos o nosso projeto e nós pretendemos, embora não eleitos, executar esse projeto. 12h41, 40 segundos. Segundo Alexandre Machado, a ideia do partido é manter a sede do partido e também acompanhar todas as demandas que estão sendo encaminhadas por parlamentares do partido para Alegrete. Nós teremos os 2 partidos ali conosco, né? Na mesma sede, a gente vai manter aquela sede ali. Talvez só a gente vai ficar na parte dos fundos ali, né? Ainda a gente não definiu, mas vamos estar ali. E vamos dar essa opção para o eleitor da direita, né? Quem quiser permanecer no PRTB não terá problema nenhum de permanecer, e quem quiser ir para a Aliança. Mas o nosso foco agora, primeiro, é a constituição da Aliança. A gente já teve contato, o deputado Sanderson nos informou que o presidente já afirmou que isso é martelo batido. Então nós teremos que constituir a aliança e a gente vai centrar nossas ações nisso, para que a gente torne a aliança conhecida e que a gente mantenha esse espaço aberto para as pessoas que acreditam. Hoje, por exemplo, é o Dia da Bandeira. É uma coisa que a gente está esquecendo, os símbolos nacionais, essas questões aí que para nós é muito importante. Então a gente quer deixar esse espaço aberto. Os simpatizantes que quiserem nos procurar, nós estaremos sempre ali de portas abertas. Agora no período de verão nós vamos estar só pela parte da manhã, mas já estamos começando a planejar as próximas ações e principalmente os compromissos que nós assumimos. Vão estar monitorando a questão do tomógrafo, o recurso que agora o deputado Sanderson conseguiu via Ministério da Educação, a questão da casa da gestante para UTI neonatal, que foi um recurso que a gente conseguiu junto com o Tenente Coronel Zuco, e tem mais algumas questões que a Santa Casa nos encaminhou, que a gente vai seguir intercedendo nessas questões, né, para que a nossa comunidade atenda. Mas a gente quer deixar bem claro que nós não temos compromissos com partidos. Nós temos compromisso com as pessoas que a gente bateu de porta em porta, que ofertamos, né, essa possibilidade, que nos ouviram. Então a gente, o nosso lema sempre foi, né, menos partidos, mais Alegrete, menos partidos, mais Brasil, e assim a gente pretende prosseguir. O Coronel Castro, que concorreu ao cargo de vice-prefeito, também avaliou a participação do PRTB nas eleições. Conforme disse, o partido, que foi criado em abril, saiu fortalecido da campanha eleitoral. O resultado da eleição não interfere no nosso sentimento, uma vez que nós somos um partido que foi criado em abril e nós enfrentamos forças políticas que há décadas dividem o poder na cidade, e mantivemos as nossas crenças, os nossos valores, não negociamos jamais as nossas ideias. Viemos sem coligação por acharmos que no momento não havia nenhum partido que tivesse ideais consentâneos com os nossos. Não pegamos fundo eleitoral porque achamos imoral e defendemos a nossa bandeira até o fim. E eu gostaria de dizer que nós saímos muito fortalecidos dessa eleição, ao contrário do que muitos dizem. Alguns comentaram que a direita radical foi varrida do poder. Imagina só, o PT nunca fez prefeito em Alegrete, então eles nunca existiram. Se achar que nós fomos varridos, então eles nunca existiram, porque eles nunca fizeram prefeito em Alegrete. E ficaram em terceiro lugar na eleição. E é importante que se diga que nós não tínhamos toda essa visibilidade de um partido que já existe há muitos anos, já tem uma estrutura, e eu gostaria de dizer que esses comentários não têm nada de pessoal. Eu conheço pessoas no PT que eu gosto muito, tá? Enfim, não tem nada de pessoal,
é uma discussão meramente política e partidária. Eu não vejo dessa forma. Nós viemos sim representando a direita pura, raiz, não temos vergonha disso, né, Alexandre? Mas achamos que, por tempo de vida do partido, pelo pouco recurso que tínhamos à nossa disposição, pela quantidade pequena de cabos eleitorais, todos voluntários, não tínhamos um exército como as outras coligações tinham, que invadiram os bairros. E cabe aqui dizer que isso é muito interessante, viu, doutor Alexandre Machado? Que o Fique em Casa foi para a rua, né? 12h46, 30 segundos, temperatura de 29 graus na Praça Oswaldo Aranha. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Alegrete registrou nas últimas 24 horas mais 41 casos positivos de coronavírus. Em 3 dias, foram 176 pessoas infectadas. Segundo a coordenadora regional de saúde, Reili Tempe, Alegrete é a cidade que mais preocupa. Infelizmente, as nossas notícias não são positivas, como vocês já vem comentando, né, o aumento crescente dos números de casos. Então, nós na região já estamos nos aproximando de 8 mil casos. A preocupação em relação a Alegrete são os números de casos ativos, pessoas que potencialmente poderão vir a infectar outras pessoas. Então, essa é uma preocupação maior. Hoje, aqui na região dos 11 municípios, Alegrete a maior preocupação. Nós temos Rosário do Sul também com essa preocupação. A gente está buscando, junto ao Ministério da Saúde, a habilitação de 8 leitos de UTI em Rosário. Nós equipamos Rosário com respiradores, mas para abrir leitos de UTI, a gente precisa de recursos humanos. Então, ontem, conversando com o Hospital de Rosário e depois com o nível central da RA Porto Alegre, a gente está encaminhando essa proposta para o Ministério da Saúde para ampliar esses leitos no Hospital de Rosário do Sul. Inclusive, pacientes de Rosário começam a ser transferidos diante a necessidade de respirador e leito de UTI, né? Como eu disse, lá eles têm os equipamentos, mas não têm a UTI formada. Essa é a realidade que se apresenta hoje. Às 9 horas nós teremos reunião do COI aqui de Alegrete, onde todos discutem a situação e quais são as medidas que deverão ser tomadas nos próximos dias. 12h48, 40 segundos. Segundo Reili Tempe, os casos registrados agora ainda são referentes aos feriados e os reflexos da campanha eleitoral ainda estão por vir, o que poderá trazer maior preocupação. Realmente, São Gabriel diminuiu bastante o número de novos casos, mas infelizmente ainda São Gabriel continua sendo o município com a taxa de letalidade maior aqui da fronteira. Também estive em reunião com o pessoal do nível central que cuida essa questão das fronteiras, né? Essa preocupação bastante grande, principalmente Santana do Livramento, que é uma cidade, né? Livramento e Rivera, na verdade, é uma grande cidade e hoje começa a ter uma situação um pouquinho mais tranquila em Rivera e volta a crescer em Santana do Livramento. Então, são muitas preocupações que se tem e a gente continua insistindo, né, das pessoas procurarem evitar todos os tipos de aglomerações. A gente vê hoje muitas festividades, festas feitas nos domicílios e a gente começa a perceber que a contaminação está acontecendo dentro das casas, né? Às vezes no local de trabalho, as pessoas têm todos os cuidados necessários, como o uso da máscara, mas em casa acabam relaxando os cuidados, fazem reuniões, né, e festejos com várias pessoas da família e ali então pode estar ingressando, né, mais casos de coronavírus. Então a gente realmente volta a fazer esse apelo, vamos ver quais as medidas que vão ser tomadas. Agora, na sexta-feira já sai um novo distanciamento controlado proposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, onde a gente vai ver a bandeira que
a região vai estar entrando a partir da próxima semana. Eu penso que nós ainda estamos vivendo os últimos feriados, né, do dia 15 de novembro. E nos próximos dias, efetivamente, vai ser em função da campanha eleitoral, que ficou mais acirrada nos últimos dias antes da eleição. Então, é bastante preocupante essa situação. Então, enquanto a gente vivenciava ainda o reflexo do feriado do dia 2, né, de finados, a gente teve agora essa intensificação da campanha. E, com certeza, assim, a projeção dos números é que nós vamos ter muitos casos notificados ainda em Alegrete em função da campanha eleitoral. 12 horas 51 minutos, 40 segundos, 29 graus a temperatura. A coordenadora regional de saúde falou com relação às equipes de trabalho, onde os hospitais estão enfrentando dificuldades para organizar as escalas de serviço. Com certeza a gente vê assim, a dificuldade, na verdade, de todos os hospitais de manter as escalas médicas para atender a UTI Covid adulto, porque eles acabam fazendo outras jornadas de trabalho, né, frente à UPA, a outra UTI, a ambulatórios que necessitam do profissional médico. Mas, na verdade, em todos os hospitais, Uruguaiana também tem essa preocupação em relação à equipe de enfermagem, a dificuldade de estar encontrando profissionais para contratação, né, para ficarem na linha de frente. E uma preocupação também, agora final de ano, geralmente as pessoas procuram descansar num período que até então era sempre visto como um período de férias, e eu vejo que este ano não vai ser assim, né? Nós não vamos poder usufruir de férias como normalmente se faz, mas esse período é bastante preocupante, porque as pessoas já vêm há muitos meses trabalhando e estão cansadas e precisando dar uma parada. E com isso a situação tende a piorar mais ainda na oferta de recursos humanos para trabalhar na linha de frente. Conforme Reletemp, a região ainda não chegou no seu limite, pois a capacidade ocupada está em 78% e a imunidade por rebanho é muito pequena, onde tem 8.000 notificações para 465 mil habitantes. Nós temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI hoje de 78%. A gente não chegou no nosso limite, mas isso é questão de poucos dias que vai acontecer se realmente a gente não frear esse número de casos, né? A gente ainda tem disponível leitos de UTI e leitos de internação clínica também, né? A região se organizou com 175 leitos e hoje nós temos 68 pacientes internados em leitos clínicos aqui na região. Então a preocupação maior continua sendo em relação à UTI. Em Rosário do Sul, que atingiu 100%, na verdade Rosário não havia aumentado o número de leitos de UTI, né? Eles mantiveram só leitos de isolamentos de UTI e hoje se vê que eles não são suficientes. Eles estão com a capacidade de 100% de UTI em Rosário e os 10 leitos que eles têm para atender clínica, eles já estão com 18 pacientes, então eles estão com 180% de taxa de ocupação. Na verdade, assim, a nossa infecção, que é numa população de 465 mil, onde nós temos 8 mil infectados notificados, a gente não pode ter assim nenhuma garantia de que a gente ainda já temos uma imunidade de rebanho. Nós precisaríamos de muito mais pessoas infectadas, né? Então a gente está longe disso e de achar que com isso a gente vai conseguir melhorar o nosso cenário. Enquanto nós não tivermos a vacina, infelizmente nós vamos viver em franca pandemia, com risco de a gente não conseguir estar atendendo todas as pessoas que necessitam. Então vale, e agradeço a emissora por insistir de todos os cuidados que a gente está se repetindo, está sempre falando, mas a gente só pode contar com o apoio da comunidade para reverter esse quadro, que é o uso da máscara, não relaxar, e tudo aquilo que a gente não viveu nos meses de inverno, que era o nosso maior
pavor e preocupação, de repente a gente começa a viver no período agora do verão, onde as pessoas têm uma tendência maior de sair, de ir para a rua, de ir para parques, e isso não pode acontecer. Todo mundo tem que fazer a sua parte. 12h55 com 59 segundos. Rede Tempo conclamou aos pais para que levem seus filhos para serem imunizados contra a paralisia infantil na campanha que se encerra no sábado. E a região está com o menor índice do estado. Isso, é o último dia infelizmente, assim, ó, a cobertura vacinal em relação à paralisia infantil aqui na nossa região é uma das piores do estado, né? A gente vê essa dificuldade dos pais e dos responsáveis levarem as crianças com menos de 5 anos nas unidades de saúde. Tem muitas doenças que estão retornando, como o sarampo, que é uma doença extremamente grave e que mata. Então, assim, ó, a oportunidade do dia 21 de levar as crianças para receberem as vacinas da poliomielite e também colocar em dia a sua caderneta de vacinação é extremamente importante, nós melhorarmos a nossa cobertura vacinal, com isso evitar a introdução de doenças imunopreveníveis e que, se não forem fazer a vacina, nós vamos acabar tendo casos de outras doenças aqui na região. Doze horas 57 minutos com 19 segundos, a temperatura na casa dos 29 graus na Praça Oswaldo Aranha. Alegrete registrou nas últimas 24 horas novos 41 casos de coronavírus. Rodrigo Modesto relata o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Vamos ao destaque da edição de hoje. CONTRAN revoga a resolução que interrompia prazos de serviços de trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou proposta que revoga a resolução número 782 de 18 de junho deste ano, que interrompia os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. A resolução referendava as deliberações 185 e 186, publicadas em 20 e 26 de março deste ano, respectivamente por conta da pandemia Covid-19. Dessa forma, serviços como renovação de Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, transferência de veículos e envio de notificações de autuações passariam a vigorar com novos prazos a partir de 1º de dezembro. Os processos relacionados às infrações de trânsito, à Carteira Nacional de Habilitação, o licenciamento de veículos e nos processos envolvendo as instituições técnicas licenciadas serão diferentes maneiras de retomada, conforme a necessidade. O restabelecimento dos prazos para a renovação da CNH se engloba a todos os condutores que tiveram habilitação vencida no período deste ano. Ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2021, seguindo os meses de validade, ou seja, os documentos com data de validade de janeiro de 2020 poderão renovar até 31 de janeiro do próximo ano. Para as vencidas em fevereiro de 2020, a renovação poderá até 28 de fevereiro de 2021 e assim sucessivamente até 31 de dezembro de 2021 para as habilitações com validade em dezembro de 2020. Os órgãos de trânsito poderão estabelecer um cronograma específico para o proprietário efetivar a transferência do veículo adquirido entre 19 de fevereiro a 30 de novembro deste ano. Caso o órgão não estabeleça um cronograma, fica estabelecida a data de 31 de dezembro de 2020 para a realização do procedimento. Onde foram registrados 41 casos positivos de Covid-19 e 21 pacientes recuperados. Os positivos são 22 mulheres, 18 homens e uma criança, com idades entre 9 e 86 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Um paciente recebeu alta hospitalar e passou para o isolamento domiciliar. São 1.466 casos confirmados, com 1.058 recuperados, 388 ativos, 380 em isolamento domiciliar e 8 hospitalizados positivos de Alegrete, além dos 20 óbitos. Dos 8 pacientes internados, 4 estão na UTI Covid e 4 no hospital de campanha. Foram realizados 9.700
725 testes, sendo 8.204 negativos, 1.466 positivos e 55 pessoas aguardam o resultado retornar do LACEN. Pessoas em observação inicial, aquelas pessoas que estão com o síndrome